Conheci Regina Zappa quando ela era editora do Caderno B, na época áurea do Jornal do Brasil. Antes, Regina tinha sido editora de política e editora internacional no mesmo JB. Regina Zappa, a escritora, publicou biografias de Chico Buarque, de Gilberto Gil, de Hugo Carvana e de seu Amaro da Maré. Eu convidei minha amiga Regina Zappa, uma jornalista maior, para um encontro nesta ilha da utopia. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Isso aqui é um antiprograma de TV, né? Porque se não fosse um antiprograma, eu não teria cara dura de te entrevistar. Aliás, eu digo entrevistar, mas eu sou o anti-entrevistador. Porque como é que eu ia entrevistar uma jornalista como você? E eu fiquei nervosa porque vinha no programa do meu ídolo. Eu te falei isso, né? Não, você que é minha ídola. Mas, enfim, eu digo isso porque, como é um antiprograma, cabe uma anti-entrevista, e no anti-entrevista até é possível que essa situação esdrúxula de a grande jornalista e durante muito tempo, especialmente da área de cultura, né, tendo sido da área internacional, da área de política, depois da área de cultura, não se justificaria que eu ficasse aqui nessa minha mesa sofisticada, não é? A mais bela mesa dos talk shows cariocas, só que isso linda, não é um talk show. Ótima, é maravilhosa. Agora a gente podia trocar, eu posso te entrevistar também. Estou mais acostumada. Não, mas aqui você tem que ficar no outro papel. Tá bom. Porque, inclusive, você chegou debaixo do braço, você atravessou os mares em direção à nossa ilha, trazendo os seus contos, dos quais a gente vai falar daqui a pouquinho, a cápsula da Regina Zappa. A gente vai falar deles também. Eu estava falando aqui desse anti-programa, ele ocupa um lugar que já foi ocupado, essa ilha, a mesma ilha, já foi ocupado pelo nosso Sérgio Brito. E você fez o roteiro desse documentário sobre o Sérgio Brito, o Mestre dos Palcos. A direção é do Vince Tigre e a gente foi descobrindo ao fazer juntos esse documentário a paixão do Sérgio, né? Acho que o Sérgio era a principal característica dele era a paixão pelo teatro. Ele é completamente apaixonado e eu acho que isso era a força maior dele. Pelo teatro, pela vida, e a vida dele se confundia com o teatro se confundia com a vida. Não havia uma distinção entre uma coisa e outra. Então isso a gente foi descobrindo, né, ao fazer as pesquisas, ao ver as entrevistas dele. Aí, falando do Sérgio e desse seu lado biógrafa, aqui como roteirista do filme, mas enfim, um documentário sobre ele. É um lado seu fortíssimo, não é? Porque você tem alguns livros sobre o Chico Buarque, não é? Tenho 4. Esse é o primeiro que foi relançado agora. Esse é de 99. Foi a primeira, assim, grande... Eu chamo de uma grande entrevista de vários dias e acompanhar o Chico em vários lugares. Foi a primeira vez que ele falou. Então tem esse... Porque ele não fala? Ele falou sobre a vida dele. Mas, então, acho que tem esse frescor de ser o primeiro contato. Depois eu fiz um bonito, que eu escolhi 30 músicas onde ele falava da relação dele com a cidade, com o Rio, principalmente. E o Bruno Veiga, que é um fotógrafo, você deve conhecer, ele fez uma foto na cidade do Rio de Janeiro para cada música. E eu fiz uma outra longa entrevista com o Chico falando dessa relação dele com a cidade. Então, esse é um livro mais, assim, de arte, talvez. Depois, foi uma biografia para o songbook dele, da Jobim Music, que tem dois volumes de partituras e um volume é a biografia. Diferente dessa, essa aqui foi dando saltos, a outra é mais linear. E, finalmente, um último que se chama Chico Buarque para Seguir Minha Jornada, que é uma história engraçada, porque quando eu acabei esse primeiro livro,
tinha uma tia dele que guardava tudo que saía na imprensa sobre ele. E ela faleceu, a Miúcha me levou na casa dela e me entregou uma pilha de revistas e jornais e tudo da década de 60, 70 e 80. E disse, toma, você está escrevendo o livro, mas já tinha acabado de escrever o livro. Aí fiquei com esse negócio lá em casa. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Era muita informação, e era informação interessante, de épocas diferentes, era um conhecimento maior que se ia ter do Chico. Aí, então, eu combinei com um amigo meu, que é editor, e a gente lançou pela Nova Fronteira. E eu fui fazendo o pano de fundo é a vida dele, a biografia, uma outra biografia também escrita de forma diferente. Mas cada vez que o texto tocava em alguma coisa, como, por exemplo, alguém ou algum fato, como a Nara Leão. A Nara Leão, então, tinha um perfil, ela foi a primeira que gravou uma música dele. Quem era a Nara, a importância dela na música, a relação dela com o Chico. Ou então falava do AI-5. Aí explicava, tem né? Aí é como se fossem links, né? Que você vai abrindo na internet, abrindo caixas assim para explicar o que era o AI-5, ou a relação do Chico com a censura na época. Então, ele é todo cheio de informações e também cópias das páginas de revista. E mostra como... Guardadas pela tia, assim. Guardadas pela... Ela guardava até anúncio de peça de teatro. Roda Viva, vai estrear a Roda Viva. Ela guardava. Então, é muito rico, né? Tinha entrevista dele na Contigo, em coisas, sabe? Coisas bem... Amiga. Tinha tudo isso. Tinha tudo isso. Então, tem esse outro lado. Então, foram 4 livros. E aí tem o Gilberto Gil. Tem o Gilberto Gil, que eu fiz junto com ele. Gilberto, bem perto. Que é muito ele contando a história dele. Também entrevistei pessoas. Mas é muito, assim, a alma dele, né? Ele falando dele. E era muito bom entrevistar o Gil, né? O Gil, você sai flutuando, uma coisa que você... Zen, e também é tão bom, a conversa é boa, e você se sente bem, aí você pode entrar meio deprimido, mas você sai bem. E aí tem esse livro do Gil. E o Carvana? O Carvana foi o máximo. O Carvana é muito engraçado, então ele se compenetrou muito para me dar as entrevistas, né, para contar a história dele e tal. Ficou sério. Aí no final, no último dia, eu falei, bom, Carvana, agora a gente... Acabou a última entrevista, ele falou para mim, olha só, eu fiquei muito sério aqui, mas, na verdade, eu sou um cafajeste. Eu não sou essa pessoa, assim. Isso aí, essa biografia tá errada. Tá errada. Eu falei, mas agora que você me fala isso? Mas ele contou tudo, contou todas as histórias, e, né, desde o começo, como que ele, quando ele foi... filmar pela primeira vez como diretor, que ele teve uma dor de barriga porque ele não sabia onde ele ia botar a câmera. Alguém falou assim, onde é que fica a câmera? Aí ele começou a ficar nervoso, correu pro banheiro. Tem várias histórias ótimas, e como ele tinha os insights para fazer os filmes de coisas que ele via na rua, que ele imaginava. E o Carvana é interessante, e o livro dele eu acho interessante também, porque ele participou da vida cultural brasileira, em quase tudo, né? Ele fez teatro político, ele fez cinema novo, ele fez chanchada. Tudo. Né? Depois fez televisão. Não, e fez televisão ao vivo. Ele diz que ele foi, acho que foi... Quem foi que levou ele? O Joel. João Barcelos? João Barcelos. Chegou para ele e disse assim, porque ele era da Tijuca, morava ali, disse, não, vamos lá. Ele era boy, ele era office boy. Né? Vamos ali na televisão, era a TV Rio, ainda ao vivo, então vamos ali que você vai fazer uma figuração, vai ganhar um dinheirinho e tal, vamos lá. E aí o Carvana foi. Aí quando ele entrou, sentiu aquele cheiro de cola, aquela eletricidade, aquele estresse, aquela tensão. Ele falou assim, é aqui que eu quero ficar. Olha só. E aí o primeiro papel foi ele não tinha fala.
né? E aí depois ele foi voltando, até que a mãe dele disse para ele: nada disso, você não vai ser ator, vai trabalhar vagabundo. Essa é uma frase da mãe dele. Da mãe dele. É. Você sabe que teve um tempo que eu confundia, nessa época eu confundia o Joel com o Carvana? Ah, é? Eu acho que eles tinham uma coisa assim, parecida, assim, Talvez, nessa época. Confusão minha. Na minha... Engraçado. Minha maneira de ver naquele tempo, eu não era... Estava fazendo teatro. Eu vi que o espírito era muito parecido. Vendo ali e tal. Mas olha só, então, que histórias ótimas. Tem uma conversa dele com o Glauber, na África, eles foram filmar, acho que era o Leão de Sete Cabeças, não me lembro direito. E eles estavam sentados na beira de um rio, conversando, e aí o Glauber reconheceu que o cinema novo não podia ter estraçalhado a chanchada, porque a chanchada era a linguagem própria brasileira, e o cinema novo veio e desprezou a chanchada, não precisava. Então tem essa conversa entre ele e o Glauber. E o Carvana talvez tenha feito isso, você agora falando dessa conversa dele com o Glauber, ele talvez tenha feito isso. Ele um pouco puxou alguma coisa do cinema novo e da chanchada e fez os filmes dele. Ele tem tem razão. talvez alguma coisa, ele fez essa fusão de alguma forma. Tem algum tipo de humor, de comédia, de visão carioca. A chanchada era muito carioca. Totalmente. E ao mesmo tempo tem essa coisa mais... a estética, né? Pois é, aí ele tem já a estética mais elaborada do cinema novo, o pensamento, enfim, ele já é revisitando aquilo já com uma influência de quem passou pelo cinema novo. Essa conversa é marcante para definir esse momento que é o cinema do Carvana. É verdade. Super legal. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. E aí você chegou a um cara que não canta, não é ator, não compõe, não faz teatro, música, e é o seu último biografado, o seu Amaro da Maré. O Amaro da Maré. O Amaro da Maré, o Amaro Domingues, que é um líder comunitário da Maré, que tem uma história incrível e que continua vivendo na Maré e é hoje o presidente da Vila Olímpica da Maré, que ele ajudou a criar, que acho que se não fosse ele, talvez nem existisse. É um cara incrível, ele nasceu no interior do estado do Rio, perto de Campos, e ele conta que numa época que eles não usavam dinheiro, eles faziam escambo, né? Trocava um produto, né? Um legume por uma carne de porco que matou ali, não sei o quê. A única coisa que eles compravam era sal. Porque sal não tinha ali, né? Refinado e tal. Então, ele cresceu assim, com uma mãe doente, então ela ia sempre se tratar e ele cuidava dos irmãos menores. Nunca foi à escola, nunca estudou. Mas depois se mudaram para Campos e ele tinha uns vizinhos, uns garotos da idade dele que estudavam na escola pública, mas ele trabalhava na fábrica. E aí os meninos resolveram que iam se alistar na aeronáutica e ele queria também. Aí quando ele foi lá, não pode, porque não é alfabetizado e tinha que estar matriculado no 2º ano, pelo menos, ou 3º. Aí ele falou, tá bom. Mas ano que vem eu volto. E aí os meninos, os colegas, ensinaram ele a ler. Acho incrível essa história. E ele ia fazer dever junto com eles e ficava aprendendo geografia, história, não sei o quê. E aprendeu a ler também. E se matriculou de qualquer jeito numa escola lá, sem frequentar. No ano seguinte, ele foi lá e conseguiu passar. Então, a aeronáutica foi esse pulo do gato. E também é o fato de aprender a ler, porque ele passou a ler tudo. Tudo que caía na mão dele. Ele passou a ser um leitor voraz. Até hoje ele é. Diz que a coisa que ele mais gosta de fazer é ler. Ficar num canto escondido, sem ninguém encher o saco e ficar lendo. Mas aí ele passou, foi ser... Saiu da aeronáutica quando ele achou que a coisa não era muito... Foi ser motorista de caminhão e foi morar na Maré e nas palafitas. E um dia a casa dele sumiu, porque derrubaram todas as palafitas e aí ele foi para Nova Holanda.
e começou... e ele era motorista de caminhão. Tá muito longa a história? Não, nada E ele era motorista de caminhão e tinha um sindicato. Ele se sindicalizou. E ali tinha uma escola para os filhos dos funcionários. Só que todo mundo morava longe, não levava os filhos. Aí ele falou, pô, tem essas crianças aqui na Maré que ficam aí soltas, brincando. Eu tenho que levar para a escola. Aí conseguiu, foi falar com o secretário de transporte, o Brizola e não sei o quê. E conseguiu. Ele falou, tá bom, disseram para ele, você traz, mas você vai ser responsável. Aí, claro, eles tinham um ônibus, eles pegavam as crianças, eram umas 800 crianças, e levavam para estudar. Assim ele começou a vida de ação comunitária, digamos, dele. Depois ele foi líder comunitário de uma comunidade, depois foi da Unimar, que era das 16 favelas que tem na Maré. Ele era o presidente, foi presidente, até que um dia ele tinha esse sonho de ter uma Vila Olímpica ali. O Brasil era candidato às Olimpíadas, mas numa época que não conseguiu. E ele falou assim, puxa, mas aqui a gente está em frente ao Fundão, a gente tem que ter alguma coisa. Aí ele foi na COP e pediu, faz um projeto aí para uma Vila Olímpica. E pegou esse projeto, botou debaixo do braço, foi para Brasília, pegou um ônibus, foi para Brasília e foi para o gabinete do Pelé, que era o ministro do esporte. Sentou lá, ficou horas esperando. É claro que ele ia ser o último, porque a gente tinha governador, tinha não sei o quê. E na hora que era a vez dele, o Pelé já estava se levantando para ir embora. Ele falou, não, mas eu tenho aqui, eu queria conversar com o senhor, não sei o quê. O Pelé falou, todo mundo quer pedir coisa, mas ninguém traz um projeto. Aí ele abriu a pastinha dele, tirou o projeto. Aí o Pelé ficou encantado, falou assim, atende ele aqui, não sei o quê. E daí um funcionário lá atendeu e viu que era um projeto bacana. E aí o Ministério falou assim, bom, se a prefeitura puser R$1, a gente bota R$1 ou R$2. Então foi uma coisa junto com a prefeitura, puseram o dinheiro, fizeram a Vila Olímpica, que está lá até hoje. E hoje ele é presidente da Vila Olímpica. Seu Amaro da Maré. E carregou a tocha, foi convidado para carregar num trechinho a tocha olímpica. E eu vou carregar aqui o livro do Seu Amaro da Maré na Olimpíada. Seu Amaro da Maré. Bom, olha só, Regina. Então essa é a biógrafa Regina Zappa. Eu vou deixar o livro conto para depois para falar um pouquinho de jornalismo. Tem um pensador uruguaio do século passado, século XX, primeira parte do século XX, acho que é o Carlos Vaz Ferreira, que ele, acho que é ele sim, que ele tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim, que a imprensa tem uma imoralidade intrínseca, que diz que é o único poder sem poder moderador. Claro, tem toda a razão. Então isso é uma imoralidade intrínseca. Por outro lado, os jornais se dizem imparciais e são claramente parciais. Alguns dos jornais que a gente mais conhece. Depois, os jornais do Brasil, diferentemente, por exemplo, na França, o Le Monde se declara um jornal de esquerda e o Figaro um jornal de direita. Aqui não, todos seriam... Todo mundo finge que não é nada. Todo mundo finge que não é nada. E, por exemplo, a gente sabe que tem jornalistas que não pensam como no jornal. Às vezes, você dando uma entrevista, o cara que te entrevista te diz uma coisa assim... Ele dá uma dica de que ele não pensa na linha editorial do jornal. Como é isso? Como é a vida de um jornalista? Olha, Aderbal, eu não sei, eu estou fora de redação de jornal desde que eu lancei esse primeiro livro, no final de 99. Aí fui trabalhando outras coisas e tal, e escrevendo livros. Mas eu tive a sorte de trabalhar num tempo e num lugar que era o que todo jornalista sonhava. Todo mundo que saía da faculdade queria trabalhar no Jornal do Brasil, que foi onde eu trabalhei mais de 20 anos. E era uma redação inteligente. E tinha uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, que era o seguinte: a gente brigava pelas matérias. A gente brigava pelas ideias e pelas coberturas que a gente fazia, que achava que eram importantes para entrar, brigava com os editores
E a diferença é que os editores respeitavam a gente quando a gente brigava. E eu acho que isso não tem mais hoje. Eu acho que não tem mais esse embate entre, olha, eu acho que tem que publicar, e aí você conversa, aí um chega à conclusão, um ganha a discussão, o outro ganha. Se construía um jornal com base nisso, nas discordâncias, nas defesas de causas. Era diferente. Uma vez eu fiz uma entrevista com Chomsky, que é assim, um grande pensador de esquerda americano, Noam Chomsky. E ele falava sobre a relação entre mídia e poder. Como que isso se perpetua e como isso é a base, a grande mídia, né, e o poder. Seria muito bom se os jornais assumissem em seus editoriais que eles são contra isso e a favor daquilo, e pronto. Aí quem quiser ler o jornal, quem não quiser não lê, mas que seja claro, que a pessoa que esteja lendo saiba do que será. Não, porque a maioria das pessoas lê como verdade qualquer coisa, né, se vier de um grande veículo. E eu me lembro que eu dei aula de jornalismo durante um tempo, na faculdade, e os meninos chegavam para estudar jornalismo sem discernimento, sem pensamento crítico. Então, eu dizia, gente, vocês têm que ler qualquer coisa questionando, né? A primeira coisa que você tem que fazer ao ler uma notícia é questionar, né? E aproveita que vocês estão na faculdade para aprender a pensar, porque aprender a fazer jornal vocês aprendem fazendo, né? Então, tem que aprender a pensar, duvidar, questionar, saber onde buscar a verdade. A verdade são muitas verdades, mas pelo menos a honestidade. Aí a gente vai para a ficção. Porque quando a realidade fica mais absurda do que uma peça do Ionesco ou do que um romance do Kafka, a gente vai para ficção. É verdade. Não é? É o abrigo, Regina né? Zappa, A Cápsula, contos. Eu fiz, em 2005, eu publiquei um romance. Chamado Docilar. Que é uma história psicológica, meio de mistério, que eu gosto. Modéstia à parte. Mas esses contos, esse livro nasceu primeiramente, segundamente, como um romance. E aí eu resolvi transformar num livro de contos, porque com um narrador, que é um homem, que está em coma, está num hospital e não está se comunicando com o mundo externo, e a única coisa que resta fazer é ele revisitar a vida dele, só que ele acha que a vida dele não tem a menor graça, é banal, sabe? Nunca teve grandes alegrias nem grandes tristezas. Então ele começa a contar a vida dele através da vida das pessoas que ele foi colecionando, que ele foi encontrando pelo caminho. Então, cada capítulo, cada conto é um personagem, ou dois, ou alguém que ele olhou e ele conta a história e você vai, então, sabendo um pouco, cada vez mais, sobre ele em cada conto. Ou seja, entre os contos têm um eixo, assim, um fio, uma coisa que conduz com um personagem que é a narrativa, é o narrador. Ele é o narrador de todos os contos. Então, você pode até ler os contos independentemente, em ordens diversas, mas o ideal é ler do começo para o fim, porque você vai crescendo com esse narrador. Enfim, o seu livro de contos é um romance. Você sabe que essa qualificação de gêneros anda muito difusa, os limites são muito vagos. Você pensa nos romances do Sebald, que eles têm muito de realidade, nos romances, sei lá, de tantas pessoas, do Vila Matas. Então... você pode dizer que é um romance. Na verdade, ele nasceu como um romance. Mas a diferença é que você pode ler um conto no meio... E ele se encerra nele mesmo, ele não precisa ter continuidade, embora tenha. Cada conto é uma cápsula encerrada nela mesma, mas que se comunica com as outras. Estou vendo aqui, tem um personagem que chama Alcione Fonseca, é homem ou mulher?
É homem. Ah, como nossa Alcione. E tem a história, claro que eu me inspirei no Alcione, e tem a história das pessoas sempre achar que é um nome feminino. Que era o Alcione Araújo, nosso amigo, que atendia telefone e dizia assim... quero falar com Dona Alcione. Ele tinha uma voz grossa de estar falando com ela. Ela. Bons tempos das nossas reuniões. Muito bom. De artistas, intelectuais, políticos, no apartamento do Alcione. A gente discutia, debatia o Brasil, as coisas, as possibilidades, Tem que os voltar caminhos, a fazer isso. as utopias, os sonhos, os desejos, bons tempos. E termina com um poema. Os seus contos são romance e terminam como um poema. Poeminha. Um haikai, quase. Não vou ler para não mostrar o fim do livro. Cápsulas da Regina. Regina, brigadíssimo. Vou chamar o pessoal que ia para casa do Alcione. Pessoal, vem cá. Vamos juntar aqui todo mundo, o pessoal que ia para casa do Vamos fazer isso um dia? Por que a gente não faz isso um dia? Tem uísque aqui. Eu arranjo um uísque. Tem um tempo tinha, outro tempo ficou meio proibido. Porque a gente no tava, começo às vezes... tinha que era menos gente. Começou a ficar muito cheio, aí era proibido. Foi proibido. Mas tinha muita gente. Mas era o pessoal muito bom. Que vinha aquelas reuniões na casa do Alcione, estamos conversando aqui. A gente está começando. Regina e eu. Vamos chegando. Regina. Muito bom. Muito bom Te você ver, na muito antitelevisão. bom aqui. Adorei antitelevisão, ante tudo. Agora eu sou ante tudo. Ante tudo. Então, antitelevisão é o máximo.